O dia ainda nem tinha começado direito, mas o calçadão já dava sinais de vida. As portas de metal das lojas subiam rangendo. Funcionários varriam à frente dos comércios. Ambulantes organizavam caixas de frutas, bijuterias, óculos, enquanto o cheiro de pão recém-assado escapava das padarias. De esquina, o sol se infiltrava entre os prédios altos, criando faixas de luz sobre o piso gasto. No meio desse movimento discreto havia um ponto fixo, um banquinho baixo de madeira, um violão surrado apoiado na perna, um pequeno amplificador portátil e um lençol estendido no chão com algumas moedas soltas. Em cima do amplificador, um cartaz de papelão, amassado e remendado, anunciava com poucas palavras que ali não havia apenas alguém pedindo ajuda, mas alguém oferecendo música. O homem de meia idade ajeitava o instrumento com cuidado. As mãos marcadas pela idade e pela rotina passavam pelas cordas como quem cumprimenta um velho amigo. A roupa era simples, mas limpa. O olhar cansado contrastava com a serenidade dos gestos. Ele respirava fundo e começava a cantar. A voz cortava o ar frio da manhã com uma intensidade surpreendente. Afinada, firme e carregada de emoção, preenchia o espaço entre os passos apressados e o ruído dos ônibus ao longe. Trabalhadores diminuíam o ritmo por alguns segundos. Alguns olhavam rapidamente para a fonte daquela voz. Outros apenas deixavam que a melodia acompanhasse o caminho, sem sequer pensar nisso. Para muitos, ele era apenas mais um rosto na multidão. Para o calçadão, ele era a trilha sonora diária. Para si mesmo, era o último lugar onde ainda podia ser quem foi um dia. Enquanto a cidade assumia seu ritmo normal, 3 jovens surgiam no fim da rua principal. Rostos descansados demais para aquela hora da manhã. Roupas de balada que contrastavam com os uniformes de trabalho à sua volta. Perfumes caros que destoavam do cheiro de café e pão. Tinham o andar típico de quem nunca precisou olhar para o chão com cuidado porque nunca teve medo de cair. Eles voltavam de uma noite de festa. Ainda riam alto, comentavam piadas internas. Mexiam nos celulares sem prestar atenção em nada ao redor. O calçadão, para eles, não era espaço de trabalho nem sobrevivência. Era apenas o caminho de volta, cenário de passagem. Quando um deles ouviu a música, virou o rosto na direção do som, não para apreciar, mas porque tinha encontrado algo diferente no ambiente. Logo avistaram o músico sentado no banquinho, com o violão no colo e os olhos levemente fechados enquanto cantava. No chão, o lençol com moedas. Ao lado, o amplificador e o cartaz. Para quem carregava uma vida de conforto, aquela cena não despertava respeito. Despertava diversão. Eles se aproximaram não como público, mas como quem observa um objeto curioso. Enquanto alguns trabalhadores paravam por um instante para ouvir, o trio enxergava ali apenas uma oportunidade de transformar alguém em motivo de riso. Antes de chegarem perto, passaram numa cafeteria de esquina. Deram risada, fizeram comentários entre si, pegaram copos de café para despertar da noite longa. Saíram de lá com as bebidas na mão e a sensação de que ainda podiam prolongar a diversão por alguns minutos. O músico continuava cantando, trocando de música com naturalidade, como se estivesse num palco formal. A postura era respeitosa, o cuidado com a voz, evidente. Cada nota era tratada como algo importante, mesmo que fosse lançada ao ar para ouvidos distraídos. O trio se aproximou com passos calculados. Um deles começou a gravar, posicionando o celular de forma a enquadrar o rosto do músico e o cartaz no chão. Outro se colocou ao fundo, fingindo dançar e exagerando expressões. Tudo para construir uma cena ridícula. O terceiro, o mais arrogante, segurava o copo de café com um interesse diferente. Ele reduziu a velocidade dos passos, aproximou-se pela lateral do músico, como se fosse apenas passar. E, em um gesto que parecia acidental, mas não tinha nada de ingênuo, inclinou o copo. O café escorreu pelo ombro do artista, acompanhando a linha do pescoço e descendo pelo peito, manchando a camisa e o tecido do violão. O líquido já não estava tão quente, não causava queimaduras. Mas a sensação de ser alvo deliberado de humilhação queimava,
muito mais do que qualquer calor físico. O som do violão foi interrompido por um segundo. O músico baixou os olhos, viu a roupa encharcada e o instrumento respingado. Limpar com as próprias mãos era tudo que podia fazer naquele momento. Atrás dele, as gargalhadas explodiram. O trio comemorava a brincadeira, gesticulava para a câmera, marcava o momento com poses e caretas, enquanto alguns passantes observavam desconfortáveis. E outros fingiam que nada tinha acontecido. Ele respirou fundo. Ajustou novamente o violão e voltou a cantar. Não porque estivesse tudo bem, mas porque, para quem já perdeu quase tudo, continuar é o único tipo de resposta possível. Mais tarde, longe do calçadão, o vídeo estava pronto. Nada de música no áudio principal. A voz do artista foi substituída por efeitos cômicos, trilhas engraçadas, sons ridicularizantes. Foram adicionados textos na tela, emojis debochados, filtros que distorciam o rosto do músico em partes do vídeo. O momento do café sendo derramado foi repetido, aproximado, desacelerado, transformado no ápice da graça. O vídeo foi postado sem qualquer reflexão. Para quem publicava, era apenas conteúdo. Em poucos minutos, começaram a surgir as primeiras reações. Risos, comentários maldosos, curtidas, compartilhamentos. Pessoas que nunca estiveram no calçadão passaram a conhecer o músico pela lente da humilhação. Não sabiam seu nome, sua história, sua luta. Só sabiam que ele era aquele cara do café. Enquanto isso, no fim da tarde, ele ainda estava lá cantando, tentando fechar o dia com dinheiro suficiente para garantir a alimentação, os remédios e o mínimo necessário em casa. Não tinha ideia de que, em outro universo chamado rede social, uma versão deformada dele circulava sem nenhum tipo de defesa. Quando o sol começou a se pôr, ele guardou o violão com cuidado, enrolou os cabos, desligou o amplificador e recolheu as moedas. Caminhou pelas ruas com passos cansados, mas constantes. Chegou a uma casa simples, em uma rua estreita, na periferia. As paredes marcadas pelo tempo, o cheiro de comida simples na cozinha, móveis antigos, mas bem cuidados. Ali, longe da indiferença do calçadão, havia um mundo inteiro que dependia dele. Em um dos cômodos, uma pessoa repousava em uma cama, rodeada por frascos de remédios, papéis de receitas, exames guardados em envelopes amarelados. Não era um ambiente luxuoso, mas era limpo, organizado e cheio de cuidado. Ele verificava horários de medicação, conferia se estava tudo em ordem, ajeitava travesseiros, trocava compressas, organizava contas sobre a mesa. A música, nesses momentos, não vinha da voz, mas dos gestos silenciosos. Aquele violão, que no calçadão era visto como símbolo de fracasso por alguns, naquela casa era a única razão de ainda haver tratamento. Cada moeda no lençol ajudava a comprar comprimidos, exames, consultas, alimentação. Ele não tocava apenas para si. Tocava principalmente para manter alguém vivo. Muito antes de cantar para desconhecidos no calçadão, ele já havia cantado para plateias que sabiam seu nome. Em outro tempo, sua rotina era palco, luz, microfones profissionais, entrevistas descontraídas em programas pequenos, fotos com fãs na saída de casas de shows. Críticos elogiavam a potência da voz, músicos mais experientes o reconheciam como alguém que tinha tudo para ir longe. Havia gravações, troféus, cartazes com sua foto, matérias em jornais locais. O olhar naquela época era diferente, confiante, ambicioso, cheio de planos. A vida, porém, nunca assinou contrato algum prometendo estabilidade. Quando a doença apareceu na família, a prioridade deixou de ser a carreira. Os shows passaram a ser adiados, depois cancelados. Os convites diminuíram. Os compromissos foram substituídos por idas ao hospital. Noites em claro em corredores frios, esperas em filas, cálculos de gastos. Os palcos foram trocados por plantões de cuidado. A cidade esqueceu o cantor. O calçadão o recebeu como músico anônimo. A voz continuou a mesma. A história não. Enquanto o vídeo da humilhação circulava em velocidade assustadora, uma pessoa reconheceu algo que a maioria ignorou: a voz. Em uma sala cheia de papéis, instrumentos e lembranças de artistas,
Uma ex-produtora musical assistia ao vídeo sem o som. Original, apenas com a trilha de deboche. Mas, em determinado momento, alguém repostou um trecho sem edição, apenas alguns segundos em que a voz verdadeira do músico escapava. Ela pausou o vídeo várias vezes. Repetiu. Comparou com memórias antigas. Não havia dúvida. Era ele. O artista que um dia ela ajudou a subir num palco. O mesmo que tinha impressionado jurados, arrancado aplausos espontâneos de quem o ouvia pela primeira vez. Alguém que havia desaparecido dos holofotes sem explicações. Ver aquela pessoa cantando no calçadão, com café escorrendo pela roupa, transformado em motivo de piada, acendeu dentro dela indignação e culpa. Ela decidiu contar a história que ninguém estava vendo. A produtora reuniu registros antigos, vídeos de apresentações, fotos em festivais, textos de crítica musical, bastidores de ensaios, lembranças pessoais. Colocou lado a lado o cantor do passado e o músico de rua do presente. Criou um novo vídeo. Nele, o calçadão aparecia, mas não como cenário de humilhação. Aparecia como símbolo de resistência. Ela explicava em narração ou texto que aquele homem já tinha sido aplaudido de pé, que tinha recusado convites mais vantajosos para estar perto da família, que a vida o tinha retirado dos holofotes, mas não lhe tirara a dignidade. Esse vídeo começou a rodar também. Dessa vez, os comentários eram outros. Muitos se surpreendiam ao descobrir que o cara do café era, na verdade, um artista real com trajetória, com história e com sacrifícios enormes nas costas. Outros se revoltavam com a crueldade do primeiro vídeo. Alguns pediam desculpa por terem rido sem saber. A verdade, mesmo demorando, tinha começado a se espalhar. Em outra noite, os três jovens se reuniam novamente. A mesa era a mesma de sempre, as bebidas parecidas. As risadas tentavam manter o mesmo tom. Mas havia algo diferente no ar. Um incômodo discreto que ninguém reconhecia, mas todos sentiam. Um deles, distraído, rolava o feed do celular quando encontrou o vídeo da produtora. Reconheceu de imediato o rosto do músico. Reconheceu também o próprio erro. O vídeo contava a trajetória dele com riqueza de detalhes. A carreira promissora, o talento, a escolha de cuidar da família, a queda financeira, o calçadão como último recurso. Para quem havia jogado café sobre aquela pessoa, era impossível assistir sem sentir o coração apertar. Os três viram o vídeo até o fim. A humilhação agora trocava de lado. Já não era mais o músico o alvo da risada. Eram eles. Não havia ninguém apontando para seus rostos, mas a sensação era a de estar sendo exposto por dentro. O peso da consciência, quando chega, é silencioso, mas devastador. No dia seguinte, o músico voltou ao calçadão. Levava o mesmo violão, o mesmo amplificador, o mesmo lençol. Mas havia algo diferente na forma como algumas pessoas o olhavam. Trabalhadores que antes apenas passavam, agora paravam por alguns segundos. Alguns colocavam notas maiores ao invés de moedas. Outros tinham os olhos marejados, como se soubessem, pela primeira vez, que aquela voz carregava mais do que simples canções. Ele ainda não sabia que sua história tinha sido revelada. Não fazia ideia do alcance do vídeo que mostrava sua verdade. Sentia apenas que, de alguma forma, o calçadão estava menos frio. Em meio aos rostos variados, o SUV apareceu no fim da rua. Os três jovens estavam lá. Nenhum deles sorria. O músico continuou cantando como sempre. A música seguia seu curso, indiferente à culpa de alguns e à empatia de outros. Quando terminou uma das canções, aproximou-se do SUV com o violão ainda preso à correia, apenas para passar entre os carros como parte do percurso usual. De dentro do veículo, uma mão estendeu um envelope e o soltou sobre o lençol, estendido no chão. Não houve palavras, não houve explicações, não houve justificativas. O gesto era simples, um envelope, uma tentativa de compensar o que não tinha conserto. Completo. Ele abaixou, pegou o envelope, apenas acenou em agradecimento, sem fazer ideia de quem eram aquelas pessoas. Para ele, era mais um sinal de que naquela manhã, a generosidade estava um pouco mais presente. O SUV seguiu lentamente.
Nenhum dos três jovens pensou em pegar o celular para registrar aquela cena. Talvez, pela primeira vez, tinham percebido que nem tudo precisa virar conteúdo. Alguns arrependimentos nascem em silêncio. Em casa, ao abrir o envelope, o músico encontrou dinheiro suficiente para aliviar, por um tempo, o peso das contas. Havia também um bilhete simples, com palavras que misturavam vergonha, respeito e gratidão. Ele guardou o papel dentro de um caderno onde mantinha letras antigas, rascunhos de músicas e memórias de palco. Não sabia quem havia escrito, mas reconhecia a sinceridade quando a via. Nos dias seguintes, continuou indo ao calçadão. A rotina não mudou tanto na prática. Mesmo banquinho, mesmo violão, mesmo amplificador. O que mudava era o modo como os olhos o observavam. Aos poucos, convites começaram a surgir. Um bar da região queria que ele cantasse à noite. Um evento cultural local queria sua presença. Um vídeo seu cantando de verdade, sem cortes, passou a circular de forma positiva. Ele não voltou a ter a carreira que tinha antes, mas voltou a ter algo que já nem lembrava como era: reconhecimento e, acima de tudo, respeito. A cada manhã, ao sentar no banquinho, ele afinava o violão como se afinasse o próprio coração. Sabia que ainda haveria gente que o veria apenas como um homem simples cantando na rua, mas também sabia que, em algum lugar, pessoas tinham aprendido uma lição importante. Por trás de cada rosto que a cidade trata como cenário, existe uma história inteira que ninguém conhece. Naquele calçadão, entre passos apressados, vitrines e buzinas ao fundo, a voz dele continuava ecoando. Não apenas como música, mas como lembrete. Antes de rir de alguém, talvez valha a pena escutar o que essa pessoa tem a dizer. Às vezes, a maior voz da cidade é justamente a que canta para sobreviver no meio da pressa de todo mundo.